um dia feliz, mais um dia na graça de Deus, mais um dia com oportunidade de vida, mais um dia abençoado, podendo transmitir parte da palavra de Deus a todos vocês. Gostaria de ler convosco hoje 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. As armas às quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Poderíamos pensar, poxa vida, mas o que o pastor quer dizer com esse verso de Coríntios? As armas com as quais lutamos não são humanas. Meus queridos, eu tenho uma preocupação muito grande em relação à igreja, porque ela raramente chegaria ao tema que vamos falar hoje, que é chegando à raiz. Mas normalmente a igreja, ela se apresenta como igreja de Jesus no seu templo, em reuniões de confraternização com seus irmãos, se apresenta como igreja. Mas eu fico perguntando para mim mesmo como nós nos apresentamos diante do mundo aí fora, diante da sociedade que ainda não conhece Jesus Cristo. Conhecem Jesus histórico, um Jesus que eu ouvi falar. E eu tenho notado mais uma coisa, por muitas perguntas que eu tenho visto, e tem se dirigido até a mim algumas perguntas, e eu estou notando que as pessoas estão confundindo a Bíblia como um livro de receita, com indicação clara do que vai satisfazer o meu estômago. Meus queridos, o meu irmão cristão, o meu irmão que me ouve aos domingos do templo, você que é meu amigo, que conversa comigo no meu trabalho e nós paramos de trabalhar e sempre estamos conversando acerca das coisas divinas. Você que está confuso quanto à tua experiência espiritual, como ela deve agir, eu vou te dar uma pista. Pare de olhar para a Bíblia como solução material. Pare de olhar para as Escrituras como se Deus estivesse tratando de coisas físicas. Tem gente ficando maluca, porque vai acontecer isso, vão fazer aquilo, e como vai ficar a nossa salvação? O que vou fazer? Mas eu não vou deixar que aconteça isso comigo, porque isso é a marca da besta. Irmãos, Bíblia não trata de coisas físicas e materiais. Jesus não morreu por carimbo no teu corpo, Jesus não morreu por um alfinete que você enfiou no dedo, Jesus não morreu por causa do teu físico, Jesus não morreu por causa dos teus bens, do teu carro, da tua casa, do teu trabalho, nem mesmo por causa das tuas enfermidades. Se você está lendo Isaías 53, achando que ele está dizendo que o Senhor veio para curar as tuas feridas, e essas feridas são doenças do seu corpo, você está muito enganado, devia ler melhor a Bíblia. Você não está entendendo nada, você está confundindo as coisas. Jesus morreu pela tua salvação espiritual. A Bíblia trata de coisas espirituais. Por isso, meu querido irmão, frequentemente quando alguma coisa está errada em nosso país, em nosso mundo, em nossa vida, queremos organizar logo isso de alguma forma, principalmente no país, com boicotes ou protestos. Mas vocês sabiam que, como crentes, temos algo mais poderoso do que qualquer uma dessas coisas? Chama-se oração. E a Bíblia nos diz que nos entregamos a ela. Veja lá o que está dizendo Colossenses capítulo 4, versículo 2. Precisamos orar por nosso país. Precisamos orar pelas pessoas que precisam ouvir o Evangelho de Jesus. Precisamos compartilhar a boa notícia de Cristo com aquela mulher que quer abortar uma sua gravidez, quer matar o seu próprio filho. Precisamos compartilhar a mensagem do Evangelho com aquele homem ou mulher que está preso a uma vida homossexual ou homoafetiva. Precisamos compartilhar Cristo com membros de gangues. Precisamos compartilhá-lo com membros das sociedades que estão sofrendo, fingindo estar bem. Conforme as pessoas aprendem que existe outro reino, elas mudam a maneira de viver neste mundo.
mas mudam. Frequentemente nós cristãos temos nos preocupado com sintomas da sociedade, mas não temos ido à raiz do problema. A raiz é o pecado. A solução é o Evangelho. Meus irmãos, eu conheço crentes, que se dizem crentes, que se dizem evangélicos, que chegam a passar privações em casa para comprar boa roupa para ir ao culto. Porque eles ouviram dizer que eu tenho que ir lindo, bem arrumado para a presença de Deus. Você vai levar a sua roupa para o reino celestial? Tem pastor que não prega sem terno e gravata. Interessante. O que será que vai acontecer se ele esquecer o terno e a gravata? O evangelho vai mudar? Jesus não vai ser o Salvador? Meu querido, a raiz está bem fora do seu canteiro. Você que tem que começar a pensar melhor no que está acontecendo. Qual é o menor culto da tua igreja? Preciso falar que é o culto de oração. Sabe por que o culto de oração é o menor culto da igreja? Porque os crentes não acreditam em Deus. Eles creem em Deus movido à troca, à barganha. Eu vou fazer isso se o Senhor fazer aquilo por mim. Eu vou lá porque eu preciso muito resolver os meus problemas. Não é por aí, meu irmão. Então vamos levar a solução, a raiz? Vamos? Nosso país precisa se voltar para Deus. Nós continuamos achando que um ser humano poderia solucionar todos os nossos problemas, ou talvez o Congresso, ou talvez outros meios iriam resolvê-los, ou algum programa especial o fará. Mas eles não serão sanados por qualquer esforço proveniente de nós mesmos. Sabe por quê? Porque todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Nós precisamos voltar para Deus, porque estamos longe dele, estamos distante dos seus caminhos, estamos completamente fora do plano do Senhor, porque aprendemos um monte de bobagem até hoje, de apóstolos e fanfarrões dizendo besteira dentro dos púlpitos das igrejas. Vamos falar a outros a respeito de Cristo e de como não devem ficar preocupados com o que fazem por causa dos seus pecados. Vamos tentar alcançar pessoas que realmente sofrem. Vamos lutar para alcançar essas vidas e trazê-los aos pés de Jesus. E isso só é possível orando. E vamos ter sempre a certeza de estar orando. Orando. Sem oração não vai acontecer nada. Não tem cobertura humana aí que resolva alguma coisa se não for a cobertura do Espírito Santo. Para de viver sobre fantasia, de imbecis dizendo que está sob a cobertura dele, porque isso aqui é idolatria e ele não é nada. Precisa de Jesus, precisa curvar-se diante de Cristo para poder pelo menos expressar a sua palavra. Porque o conhecimento do homem é uma loucura. Os seus conceitos, a sua nobreza não levará para lugar nenhum. Meus queridos, eu quero que Deus os abençoe. Quero que a igreja alcance Cristo Jesus. Lembre-se de uma coisa. Não estou falando nada para agradar ninguém, mas apenas para despertá-lo a servir a Deus com hombridade e caráter. Tenha um bom dia e pense em